Olá, galera. Vamos começar mais uma aula sobre geometria. O tema de hoje é o estudo dos triângulos e dos quadriláteros. Vamos juntos, por favor. O estudo dos triângulos e dos quadriláteros, eles surgem de uma maneira assim bem preliminar para nos dar ideia dos primeiros, né, e mais importantes polígonos existentes, né? Vamos começar com o triângulo. Então vamos ver os elementos do triângulo. Um triângulo nós já sabemos que é um polígono que apresenta três lados, consequentemente três vértices e três ângulos, não é? Observa esse triângulo aqui abaixo, esse triângulo lilás, o triângulo ABC. Observa que os vértices desse triângulo são os pontos A, o ponto B e o ponto C. Nós já sabemos que vértice é exatamente a origem de um ângulo, não é? E como nós temos aqui três ângulos, no caso o ângulo A origem é o ponto A. Então aqui o vértice A do triângulo, né? Aqui no ponto B nós temos o vértice B e aqui o ponto C nos dá, né, a localização do vértice C. Então os três vértices A, B e C. Tudo bem? Esses segmentos de retas AB ou BA, AC ou CA, BC ou CB são os ângulos, são os lados do triângulo. Então nós temos aqui três lados, o lado AB, o lado BC e o lado CA. Se nós temos o vértice A, então aqui nós temos o ângulo A, representado pela letra minúscula A. Consequentemente, nós temos aqui o vértice B, representado pelo vértice B, né? E nós temos o ângulo B, representado pela letra B minúscula. O vértice C e o ângulo C, representado pela letra C minúscula. Bom, quando a gente vai representar um triângulo, a gente pode escrever a palavra triângulo e os vértices dele, triângulo ABC, ou simplesmente colocar o símbolo de triângulo, que é um triângulozinho, e os três vértices, no caso aqui ABC. Então, tanto faz escrevermos a palavra triângulo e os vértices ABC, como representarmos dessa outra forma aqui, né? Vamos à classificação dos triângulos. Os triângulos, gente, apresentam duas classificações. A primeira é quanto aos lados e a segunda é quanto aos ângulos. A primeira classificação a gente vai levar em consideração só os lados. Vamos olhar para os lados apenas do triângulo. E a outra classificação vamos olhar para os ângulos desse triângulo. Levar em consideração apenas os ângulos. Ok. Então, quanto aos lados, o triângulo pode ter três lados iguais, né? Três lados com a mesma medida. Se um lado for 5 centímetros, os outros dois serão 5 também. Esse triângulo que apresenta os três lados iguais, ele recebe o nome de triângulo equilátero. Observa que o triângulo verde, o lado AB, ele é congruente, ou seja, tem a mesma medida que o lado AC, que tem a mesma medida que o lado BC. Então nós estamos diante de um triângulo equilátero, que nós podemos também chamar esse polígono de três lados de um polígono regular. Todo polígono que tem os lados iguais é chamado de polígono regular. Então o triângulo equilátero é um exemplo de um polígono regular. Tudo bem? Ok, mas voltando à classificação dos triângulos, né? Então, quanto aos lados, ele pode ser equilátero se ele tiver os três lados com a mesma medida. Ele pode apresentar apenas dois lados com a mesma medida e o terceiro lado diferente. No caso aqui nós temos um triângulo que tem os dois lados iguais e o terceiro menor, né? Outro exemplo, dois lados iguais e o terceiro maior que os iguais. Tanto faz o primeiro como o segundo, eles são chamados de triângulo isósceles. Então, o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que apresenta dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. E o terceiro lado, medida diferente, que pode ser maior ou menor que os lados de mesma medida. E a terceira classificação é o triângulo escaleno. Quais as características do triângulo escaleno? O triângulo escaleno apresenta três lados diferentes,
Por exemplo, um lado pode medir 3 centímetros, o outro 4 centímetros e o outro 5 centímetros. Um exemplo, né? Os três lados apresentam, possuem tamanhos diferentes. Aqui nós temos dois exemplos de triângulos escalenos, né? O primeiro, o lado AB é o menor, aqui também o lado AB é o menor, o lado BC é o médio, aqui também, e o lado AC, aqui no caso o lado AC nesse aqui é o maior lado, no caso aqui o lado BC é o maior lado. O importante é que, se ele apresenta os três lados diferentes, com medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Então, revisando, um triângulo, a classificação dele quanto aos lados, ele pode ser equilátero se os três lados tiverem a mesma medida, ele pode ser isósceles se tiver dois lados com a mesma medida e o terceiro lado diferente, ou triângulo escaleno se apresentar os três lados com medidas diferentes, os três lados diferentes. Tudo bem? Ok, então vamos para a segunda classificação, a classificação do triângulo quanto aos ângulos. Agora a gente vai levar em consideração somente os ângulos, tá bem? Então observa só esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, observa que ele tem os três ângulos com a ponta bem fina, né? Os três ângulos agudos que a gente chama. Quando o ângulo é menor que 90 graus, esse ângulo recebe o nome de ângulo agudo. Nós já aprendemos isso lá em ângulo, quando estudamos ângulos, né? Então nós temos aqui o ângulo A, que é um ângulo menor que 90 graus, o ângulo B também menor que 90 graus e o ângulo C também menor que 90 graus, né? Então nós estamos diante aí de um triângulo que tem três ângulos menores que 90 graus, como diz aqui abaixo, tá? Então, se esses três ângulos medem menos que 90 graus, eles são ângulos agudos. E um triângulo que apresenta os três ângulos agudos é chamado de triângulo acutângulo. Então aqui nós estamos diante de um triângulo acutângulo, porque ele apresenta os três ângulos menores que 90 graus, os três ângulos agudos. Então observa aqui o seguinte, se nós tivéssemos aqui, ó, esse ângulo, por exemplo, é um ângulo que mede menos que 90 graus. E 90 graus seria isso aqui, ó, aqui e aqui, ó. Isso aqui seria 90 graus. Aqui 90 graus nós teríamos isso aqui, ó. Esse ângulo seria 90 graus. E aqui também 90 graus seria isso aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho torto, né? Mas 90 graus seria isso aqui, ó. Certo? E você percebe que todos os três são menores que 90 graus, então são ângulos agudos. Então nós estamos diante de um triângulo acutângulo. Os três ângulos medem menos que 90 graus. Continuando a classificação, se nós tivermos um ângulo que mede exatamente 90 graus, então se o triângulo apresenta um ângulo que mede 90 graus, um ângulo reto, no caso aqui nós temos, né, o símbolo, já vimos que o símbolo do ângulo reto é esse quadradinho, então aqui o ângulo A mede 90 graus. Se um triângulo tem um ângulo que mede 90 graus, ele recebe o nome de triângulo retângulo. Então o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo medindo 90 graus. Logicamente que os outros dois serão agudos, né? Tudo bem? E o terceiro tipo de triângulo é o triângulo obtusângulo, porque ele apresenta um ângulo obtuso. Por exemplo, o ângulo A que é obtuso. Nós já sabemos que o ângulo obtuso é um ângulo que está compreendido entre 90 e 180. Ele é maior que 90 graus. Por exemplo, aqui nesse triângulo, onde é que seria 90 graus? 90 graus seria mais ou menos aqui, ó. Seria mais ou menos esse ângulo aqui, que seria 90 graus. Você percebe que ele excede 90 graus, ele é maior que 90 graus. Então nós estamos diante aqui de um triângulo obtusângulo, porque ele apresenta um ângulo obtuso. Logicamente que os outros dois ângulos são agudos. Tudo bem? Então, revisando. A segunda classificação dos triângulos, quanto aos ângulos, ele pode ser um triângulo acutângulo se os três ângulos forem agudos, menor que 90 graus. Ele é chamado de triângulo retângulo se ele apresentar um ângulo reto, ou seja, um ângulo medindo 90 graus. Ou eles podem se chamar triângulo obtusângulo se ele apresentar um ângulo obtuso, um ângulo medindo mais que 90 graus. Aqui você tem uma tarefa de aprendizagem, você vai olhar para essas 7 figuras, são 7 triângulos, e vai classificar esses triângulos quanto aos lados e depois classificar quanto aos ângulos, tá bem?
aqui no caso letra A, o triângulo A, você vai dizer quanto aos lados. Se esse triângulo aqui é equilátero, isóscelo, escaleno. E depois classificar quanto aos ângulos, dizer se ele é retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Aqui você tem o espaço para completar, tudo bem? A segunda questão, você tem aqui um triângulo numérico, né, conhecido como triângulo de Pascal. É um triângulo muito interessante, ele apresenta umas peculiaridades, né? Então, uma das regularidades que ele apresenta é exatamente essa aqui, ó. Nessa linha, nessa fila, ele mostra os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então isso aqui é só um exemplo de uma das regularidades que esse triângulo apresenta. Então você vai se juntar com um colega ou fazer sozinho e vai tentar descobrir outras regularidades que ele apresenta, além dessa que eu dei como exemplo. E na letra B você vai analisar com calma para ver como é que foi construído essas linhas numéricas e vai tentar dizer quais os números que estão aqui na última linha, né? Aqui nós temos a última linha. Abaixo dela, quais seriam os números que estariam presentes compondo a próxima linha? Tudo bem? Ok. Depois você tem aqui as respostas. Você vai conferir com as suas respostas, né, o gabarito. E aquelas que você errou, eu aconselho que você faça de novo. Muito bem. Terminando o triângulo, vamos para os quadriláteros e seus elementos. O que é um quadrilátero? Um quadrilátero, gente, é um polígono que apresenta 4 lados. Se o triângulo é um polígono que apresenta 3 lados, o quadrilátero é um polígono que apresenta 4 lados. Consequentemente, ele apresenta 4 vértices e 4 ângulos. Nós temos aqui um exemplo de um quadrilátero ABCD. ABCD. Observa aqui que esses pontos A, B, C e D são os vértices do quadrilátero. Esses segmentos AB, BC, CD e DA são os lados do quadrilátero, né? Aqui nós temos no vértice A, nós temos representado de verde o ângulo A. Aqui nós temos um ângulo interno A, aqui nós temos um ângulo interno B, aqui o ângulo interno C e aqui o ângulo interno D. Então, o quadrilátero apresenta 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Observa que quando eu uno os vértices consecutivos, o que são vértices consecutivos? É aqueles vértices que vêm na sequência, por exemplo. Depois do vértice A, nós temos o vértice B. Se eu unir o vértice A com o vértice B, eu tenho o lado AB. Se eu unir o vértice B com o vértice C, eu tenho o lado BC. Mas se eu unir vértices não consecutivos, por exemplo, o vértice A com o C, eles são não consecutivos, porque depois do A vem o B e não o C. Mas se eu unir o vértice A com o vértice C, eu tenho aqui não um lado, mas uma diagonal, tá? Então, o que é uma diagonal? Uma diagonal é um segmento de reta que une os vértices não consecutivos de um polígono, tá? Se os vértices forem consecutivos, nós não temos diagonal, temos o lado, né? E a diagonal, geralmente, ela está contida no polígono. Nós temos aqui uma diagonal AC de preto e temos aqui a diagonal DB. Então, todo quadrilátero tem 2 diagonais. Tudo bem? Exatamente o que está especificando aqui, que você pode ler o que eu acabei de falar. Bom, nós temos os quadriláteros que são especiais, né? Já que existem muitos tipos de quadriláteros, né? Que são os polígonos que têm 4 lados, mas existem alguns que são especiais. E esses especiais são chamados de paralelogramos. O que são os paralelogramos? Bom, gente, aqui é muito delicado essa parte. Eu quero que você entenda que paralelogramo não é o nome de um quadrilátero. Não é o nome de um polígono, tá bom? É o nome de uma família de polígonos. É o nome de uma família de quadriláteros. É o nome de um grupo de quadriláteros, tá? Para dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de entender, é o seguinte. Por exemplo, Almeida. Almeida não é um nome, é um sobrenome, é um nome de família, né? Então, a família Almeida. Quando eu falo Almeida, eu estou me referindo a uma família.
de pessoas que têm o sobrenome Almeida. Dentro da família Almeida tem, por exemplo, o João Almeida, o José Almeida, a Maria Almeida, os nomes específicos de cada um. Mas o nome desse conjunto de pessoas, que a gente chama de família, é a família Almeida. A mesma coisa aqui. Eu tenho uma família de quadriláteros. Essa família é chamada paralelogramos. Né? E nessa família nós temos os vários tipos de paralelogramos que a gente vai estudar agora. Tudo bem? Mas entenda que paralelogramo não é o nome de um quadrilátero, é o nome de uma família de quadriláteros. Tá? Ok, mas o que são os paralelogramos então? São os quadriláteros que apresentam os lados opostos paralelos, ou seja, os lados paralelos 2 a 2. Tá bem? O que são lados paralelos? São lados que nunca vão se cruzar. Lados paralelos são lados que nunca se intersectam. Né? Então observa só, aqui nos paralelogramos nós temos, vamos supor, o lado AB e CD são paralelos, esse símbolo aqui é símbolo de paralelismo, e os lados AD e BC também são paralelos, os lados opostos são paralelos. Os paralelogramos apresentam 4 lados e, consequentemente, 4 ângulos. Vamos ver alguns tipos de paralelogramos. O primeiro deles é o romboide. Essa figura que a gente chama de paralelogramo, que na verdade não é um nome dela específico, o nome dela é romboide, ela faz parte da família dos paralelogramos, não é? Observa aqui, ó, o lado AB e o lado DC, são lados opostos, eles são paralelos. Se nós prolongarmos o lado DC infinitamente e o AB, eles nunca vão se intersectarem, porque eles são paralelos. Da mesma forma, o lado AD com o lado BC. Se nós prolongarmos o lado AD e o lado BC, eles vão se manter sempre na mesma distância, nunca vão se cruzar. Então, está aqui um genuíno paralelogramo, tem os lados opostos paralelos. Só que o nome dessa figura é romboide, o nome específico dela é romboide. Tá? Outro tipo de paralelogramo é o retângulo. O retângulo também é um paralelogramo. Por quê? Ele é um quadrilátero que apresenta os 4 lados opostos paralelos. O lado DC e o lado AB. Se nós prolongarmos, eles nunca vão se intersectarem. Eles vão manter sempre a mesma distância um do outro. Então são lados paralelos. Da mesma forma, o lado AD e o lado CB. São lados paralelos. Tudo bem? Independente da posição em que o retângulo se encontre. Ele é um quadrilátero e ele é da família dos paralelogramos. O outro paralelogramo que nós conhecemos é o losango. É muito importante, gente. A palavra correta é losango, não é losângulo, como muitas pessoas falam. Losângulo é algo que não existe, tá? O nome correto é losango, aquela figurinha amarela da bandeira brasileira, né? Então nós temos aqui mais um tipo de paralelogramo. Observa que esse paralelogramo tem os 4 lados congruentes, os lados medem, né, o mesmo tamanho, eles têm o mesmo tamanho, tá? E os ângulos opostos também são congruentes, ó, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Esse aqui é o losango, aqui em outra posição, ele, né, aqui em pé, aquele deitado, digamos assim, né? Então nós temos aqui um paralelogramo também. E o outro paralelogramo é o quadrado. Nós temos aqui o quadrado, que é outro tipo de paralelogramo. Observe o seguinte, esse quadrado, na verdade, ele é um retângulo especial, um retângulo que tem os 4 lados iguais. Se você olhar para o quadrado e comparar com o retângulo, o que é o retângulo? É um quadrilátero que tem os 4 ângulos retos, não é isso? Nós temos aqui, ó, um quadrilátero com 4 ângulos retos e os 4 lados iguais, medem o mesmo tamanho. Tá? Então o quadrado é um tipo especial de retângulo. E nós podemos dizer também que o quadrado é um tipo especial de losango, porque como ele tem os 4, é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes, ó, que nem um losango, é um quadrilátero que tem 4 lados congruentes, então podemos dizer que o quadrado também é um tipo particular de losango. Portanto, se o quadrado é um tipo especial de retângulo e o quadrado é um tipo especial de losango, então ele está contido aqui na interseção do retângulo com o losango, né? Ele é
um quadrilátero que ele pode ser considerado um retângulo e pode ser considerado um losango também. Retângulo porque ele tem os 4 ângulos retos e losango porque ele tem os 4 lados congruentes. Tudo bem? Muito bem, então nós acabamos de ver aqui a família dos paralelogramos, que é um paralelogramo, é um quadrilátero que apresenta os lados opostos paralelos, né? 2 a 2, ó. Esse com esse e DA com CB, né? Então aqui o romboide é um exemplo, o retângulo é outro exemplo, o losango é outro exemplo e o quadrado é outro exemplo. Todos esses quadriláteros compõem a família dos paralelogramos. Mas nós temos outros quadriláteros que não fazem parte da família dos paralelogramos, que são os trapézios, né? Os trapézios eles não são considerados paralelogramos porque eles não têm os lados opostos paralelos. Aí você pode dizer, não professor, mas o lado AB e CD parecem ser paralelos. O lado AB e DC, eles são paralelos. Se nós prolongarmos, eles nunca vão se intersectarem. Entretanto, os lados AD e BC não são paralelos. Se nós prolongarmos o lado BC e prolongarmos o lado AD, eles vão se intersectarem mais ou menos aqui nesse ponto, não é? Portanto, eles não são paralelos. Então é por isso que eles não fazem parte da família dos paralelogramos, dos trapézios, né? Porque ele só tem 2 lados opostos paralelos, ele não tem os 4, né? Não são os lados, todos os lados opostos que são paralelos, apenas 2 deles, tá bem? Então essa figura é chamada trapézio, tá? Ok, quantos tipos de trapézio nós temos? Nós temos 3 tipos de trapézio. Aqui nós temos o trapézio escaleno. Quais as características do trapézio escaleno? Tem 2 lados opostos paralelos, porque ele é um trapézio, né? E os outros 2 não paralelos têm medida diferente, ó. Visivelmente você percebe que o lado AD é menor que o lado CB, né? O CB é maior, tá bem? Então os lados não paralelos. Um outro tipo de trapézio é o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, ele tem 2 lados opostos paralelos, logicamente, porque ele é um trapézio, né? E os lados não paralelos têm a mesma medida, ó. O lado AD tem a mesma medida, o mesmo comprimento que o lado CB. Né? A diferença entre o trapézio isósceles e o escaleno é essa. Os lados não paralelos do trapézio escaleno têm medida diferente. Já no trapézio isósceles, os lados não paralelos têm medidas iguais. Tá bem? E por último, o trapézio retângulo. Né? Quando é que um trapézio é chamado de trapézio retângulo? Quando ele apresenta esses 2 ângulos retos, medindo 90 graus. Então, se ele tem 2 ângulos retos, né, ele é chamado de trapézio retângulo. Tudo bem? Então, a classificação dos quadriláteros. Né? Nós temos a família dos paralelogramos e a família dos trapézios. Tá bem? Quem compõe a família dos paralelogramos? Quadrado, losango, retângulo e o romboide. E quem compõe a família dos trapézios? Trapézio escaleno, trapézio isósceles e trapézio retângulo. Ficou claro, gente, essa classificação? Eu espero que sim. Então agora é a vez de vocês trabalharem. Façam essa tarefa de aprendizagem. Vejam aqui, leiam com atenção. Olha, tem 2 retas vermelhas, reta A e reta B. E entre essas 2 retas vermelhas que são paralelas, foi construído esses 5 quadriláteros. Então você vai observar atentamente e responder as perguntas de cada item de A até E. Segunda questão, uma questão da Saresp, né? Você vai observar esse hexágono ou hexágono, que ele chamou de camelo, C-A-M-E-L-O, né? Tem 6 lados iguais, a gente chama esse polígono de um polígono regular, tá bem? Você vai ler com atenção e vai marcar a única alternativa correta, tá certo? Terceira questão, foi desenhado 3 triângulos nessa malha triangular. Tá bem? Você vai ler com atenção e identificar cada um deles, quem é o equilátero, quem é o isósceles, quem é o escaleno. E a mesma coisa aqui na quarta questão. Foram desenhados 4 quadriláteros, você vai dizer desses 4 quadriláteros, quais os que são paralelogramos, quais os que são os trapézios.
confere aí a resposta, as suas respostas com a resposta do gabarito, aquelas que porventura você errou, reveja de novo. Muito bem, muito obrigado pela atenção, gente. Na próxima videoaula vamos abordar o tema noções de perímetro, área e volume. Ok? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que nós tenhamos sempre no ar essas videoaulas e que você possa se servir delas por muito tempo. Tá bem? Obrigado pela atenção e não esquece, estuda que a vida muda. Até a próxima.